Paz, amados, pode estar se assentando. Amém, amados? Então, hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você e ela tem como tema: você acredita? Diga aí para quem está bem perto ou bem longe de você. Você acredita? Você acredita? Você vai dizer, mas o que eu acredito? Pois é, no que você acredita? Palavra de Deus, né? É uma coisa que você acredita, né? Então, o que a gente acredita? É interessante que para nós começarmos a nossa caminhada cristã, nós somos desafiados. E aí, esse desafio, ele é para os corajosos. E daí você pode pensar assim, mas por que para os corajosos, pastora? Porque só os corajosos conseguem entregar a sua vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não pegamos de volta. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos submetemos à sua vontade. À sua vontade. E às vezes você tem que torcer a tua vontade para que você viva a vontade do Senhor. Então, se entregar para Jesus, começar a nossa caminhada com Cristo, exige de nós coragem. Porque exige de nós renúncia. Exige de nós confiarmos, exige de nós termos fé. Então, nós começamos a nossa caminhada sendo desafiados. E olha lá o texto de Romanos 10, do 8 ao 11. Nós vamos estar colocando ali no telão. É um texto que para você que já aceitou Jesus, você já fez essa oração, já declarou essa palavra sobre a sua vida. E diz assim, mas o que ela diz? Romanos 10, do 8 ao 11. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Eu acho tão interessante esse texto, porque ele diz assim, pois com todo o coração se crê. Quando você, para a justiça, quando você crê de todo o coração, e isso é para a justiça, você vive aquilo que você crê. Para que você seja justificado, né? Nós somos justificados em Cristo. Então nós temos uma vida que mostra que nós somos justificados em Cristo, que nós nascemos de novo. E com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, você declara, todos sabem quem você é, no que você acredita. As pessoas vão vendo em você uma transformação de vida. Aquilo que sai de você não é mais a mesma coisa que saía. Você começa a declarar, a confessar aquilo que você crê. E ali diz o último versículo, né? Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Olha que tremendo essa palavra, jamais será envergonhado. Então vale muito a pena nós confessarmos a Jesus. Vale muito a pena nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Vale muito a pena nós renunciarmos aquilo que nós tínhamos antes dele, porque com ele nós jamais seremos envergonhados. Quando nós passamos por provações, quando nós passamos por dificuldades, o Senhor não vai deixar a gente ser envergonhado. Nós vamos ser sustentados por eles nos momentos que a gente mais precisa. Nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Então a Bíblia ela fala para a gente guardar a nossa confissão, para que a gente esteja contínua e permanente. Ou seja, nós devemos viver e praticar aquilo que acreditamos. Você deve viver e praticar aquilo que você acredita, aquilo que você confessa.
Mas então o que nós confessamos? O que nós acreditamos? O que como cristão nós cremos? O que como um cristão nós acreditamos? O que cristão nós podemos dizer? Isso eu assino embaixo. Né? No que você tem acreditado? Porque a palavra de Deus é a verdade. Mas às vezes parece que nós nos esquecemos. E aí a gente acaba acreditando em outras coisas, mas a verdade é a palavra. Nós temos que saber naquilo que nós acreditamos, para que quando o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que é mentiroso, pai da mentira, quando ele vem com as suas mentiras, nós podemos rebater com as verdades, porque nós sabemos naquilo que nós acreditamos. Né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o que nós acreditamos. E por quê? Tu imagina assim, ó, que a gente aceita Jesus, tá? Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho a palavra de Deus, mas existem princípios, existem coisas que têm que ser coisas que têm que estar inculcadas em nós, fortes em nós. Né? Então imagina, Senhor, que diante de você existe uma montanha. Né? E essa montanha você tem que escalar ela para sair da situação que você está. De repente você está numa situação de perigo, de adversidade, de problema. De repente o inimigo está te perseguindo e você tem que subir essa montanha, porque lá na montanha é o teu refúgio seguro. O que acontece quando nós sabemos as verdades que nós acreditamos? Essas verdades, elas são como... Eu até fui pesquisar para saber como é que era o nome. Sabe que quando o alpinista ele vai subir as montanhas, vai escalar, ele vai colocando aquelas ferrozinhos assim, fincadinhos, né? Aquilo lá se chama grampo, né? Então ele vai colocando os grampos e vai colocando os mosquetão dele, vai subindo e ele escala a montanha. Então essas verdades são coisas que nós vamos nos firmando nessa montanha e vamos subindo. Vai nos dando segurança para subir. E quando nós vemos, nós estamos lá em cima. E sabe o que é interessante? É que sempre tem um alpinista que vai na frente fazendo isso, para que depois os outros possam se firmar naqueles grampos que ali estão. E é isso que acontece conosco como cristãos. Nós subimos as montanhas, nós saímos de circunstâncias na nossa vida, porque nós nos firmamos em verdades que nós acreditamos. E aí quando alguém está precisando, você diz, vem aqui, ó, eu já tenho essas verdades. Suba por aqui onde eu coloquei os grampos. E essa pessoa vai poder subir a montanha, porque você já fez um caminho para ela. Geralmente isso acontece com a nossa família, geralmente isso acontece com as pessoas que você conhece e precisam de ajuda. Você já subiu parte da montanha, você já colocou aí verdades que você se firmou, verdades que você acredita, que o inimigo não consegue mais te vencer, porque você já tem lá algo que você se firma. Então nós precisamos reforçar algumas coisas como cristão. Eu quero falar aqui de algumas. Nós temos batido numa tecla aqui na igreja para este novo tempo. E enquanto vocês não estiverem falando esses versículos decore e salteado, nós vamos estar falando eles aqui. Amém? Né? Porque ela se torna verdade quando você começa a declarar elas. Então, o primeiro ponto que eu quero que você diga: eu acredito que Deus tem planos especiais para cada um de nós. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Né? Então olha só, gente, que interessante isso. Você tem que acreditar que Deus tem planos para você. Por que nós temos que acreditar que Deus tem planos para nós? Porque Ele tem. Porque senão, diante de qualquer coisa que aconteça, você é abalado. Você tem que acreditar que Deus tem planos, e planos bons para você, não planos ruins. Porque senão você não consegue ver o Deus bom na sua vida. Você acha que as coisas ruins vêm de Deus também, não vem de Deus. Vem do inimigo. E o inimigo, ele precisa ser vencido.
A partir do momento que você tem consciência de que Deus tem coisas boas para você, que Deus preparou de antemão para que você praticasse, que Ele tem planos de boas obras para a sua vida, você não se abala. Jeremias 29, versículo 11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para alcançar o fim que desejais. Sabe o que Deus está dizendo? Deus, Ele está dizendo assim: eu concordo com você. É o fim que você deseja. Quando nós estivermos vivendo, que nós entendemos, acreditarmos que Deus tem planos especiais para cada um de nós, nós vamos ver que Deus, Ele tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz, um futuro para nós, um futuro de esperança, e Ele diz que você vai alcançar aquilo que você deseja. Além de eu ter coisas para você, eu ainda vou abençoar você naquilo que você quer. Sabe? É isso que Deus está propondo. Deus está oferecendo algo. Deus está oferecendo um livramento, um escape, um socorro, uma bênção. Porque quando Deus diz que Ele se envolve conosco, é isso que Ele faz. Quando nós estamos vivendo os planos de Deus para a nossa vida, tudo que está incutido em Deus está à nossa disposição. Nós cremos que Deus tem esse plano especial para cada um de nós. Nós cremos que Deus tem uma provisão divina. Nós cremos que servimos um Deus que, nas circunstâncias, todas elas vão cooperar para o nosso bem. Quando você vê o que você está passando, você sabe que a vitória é sua, porque o fim coopera para o teu bem. Então nós começamos a viver de um outro modo. Nós começamos a entender que o universo, ele é uma sinfonia de Deus. Deus é o grande maestro dessa história. Nada saiu do seu controle. Tudo está sob a supervisão de Deus. Ah, mas o vulcão vai explodir lá. Nós vivemos num planeta que está vivo. Tem vários vulcões que estão inativos. Um dia o pessoal acha que já vai acabar o mundo. Mas se acabar o mundo, é lucro para nós. O que nós vamos estar na glória. Para que o medo? Nada sai do controle de Deus. Gente, cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. Lucas 12:7 diz isso. E sabe que se a palavra diz que os fios da tua cabeça estão contados, dos teus cabelos, existe uma contabilidade. Eu fiquei pensando assim, eu passei pelo Covid, tive muita queda de cabelo, Imagino que estava lá contabilidade, esse é o 5.783 que caiu essa semana, sei lá, esse ano. Contabilizados, se a palavra de Deus diz que estão contados, amém? Nós cremos na palavra, Então, tudo diante de Deus está ali. Deus não é um pai ausente, Ele não é indiferente, Ele não é frio, Ele não é distante de você. Deus está sempre perto. Ele nos amou antes e Ele nunca parou de nos amar. Você já pensou nisso? Sabe, Deus, quando você estava lá na tua pior versão, Ele deu um filho por você, porque Ele te ama. O amor dele não foi abalado. Eu vi assim, nessas visitas que nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de visitar 6 famílias. E cada uma delas que eu visitei, assim, eu disse: Deus, você ama essas pessoas aqui, tu conhece elas. Eu disse: Deus, você nos mandou lá nessas casas. Você tem noção que Deus fez isso? Deus nos levou lá porque Deus já conhece eles e Deus ama. Da mesma forma que um dia Deus mandou alguém para nos trazer para a sua presença. Deus permanece ativamente envolvido na sua vida. Deus continua apertando os botões que precisam ser apertados. Ele é envolvido conosco. Agora mesmo Deus trabalha em seu favor. Você crê nisso? Você acredita? Sabe, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Todo mundo acha que Deus descansou no sábado e ficou descansando. Não é verdade. Deus trabalha até agora, E Ele trabalha em nosso favor. Deus, Ele está fazendo algo por você. Deus está trabalhando onde você não pode trabalhar.
Deus está fazendo o que você não pode fazer. Deus está entrando aonde você não pode entrar. Deus está confundindo os seus inimigos. Deus está dispersando os seus adversários. Deus está lutando as suas lutas. Deus está corrigindo as suas histórias. Deus está corrigindo os teus caminhos. É isso que Deus está fazendo. Você crê nisso? Amém? Você acredita nisso? Amém? Então nós cremos que Deus tem planos para nós. Mas nós cremos também, número 2, nós cremos que o medo não é uma parte do amor de Deus. O pastor Cristiano falou semana passada sobre intimidação. E a intimidação, ela contém um medo. Mas o medo, ele não deve ser aceito. O medo, ele é a fé no inimigo. O medo é a fé no outro reino. Quando você sente medo, você não está ainda aperfeiçoado no amor. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? É Deus. Né? O medo, ele produz tormento. Todo aquele que não teme, que teme, não é aperfeiçoado no amor. Porque Deus ama você. E quando você sabe que Deus te ama, você se sente protegido por Ele. Você se sente amado e protegido. Você imagina que o teu Pai que está lá no céu, que fez todas as coisas, ama você. Você acha que Ele não é capaz de te proteger? Ele é. Se tem alguém que pode nos proteger, é Deus. Então nós não devemos temer circunstâncias, homens ou qualquer coisa. Deus, Ele nos ama. Então quando nós nos sentimos realmente amados por Deus, por mais que o medo venha, o medo vem, gente, as circunstâncias de medo vêm. Não estou dizendo que você não vai sentir medo nunca mais. O medo vem, mas ao mesmo tempo que ele vem, você já lança ele aos pés da cruz e busca no Senhor a tua força, a tua coragem. Porque o inimigo, ele vem amedrontar. Mas daí quando você faz como Golias, como Davi, não olha Golias, olha o Senhor dos exércitos. É Ele que vai vencer a tua batalha. Né? Então as coisas, elas se apresentam diante de nós. Qualquer coisa que te intimida é capaz de te controlar. Então nós cremos que nós devemos resistir à tentação de ter medo. Isaías 41:10 diz assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que tremendo isso. Não tema, estou com você. Não tenha medo, sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro. Com a minha mão direita que perde? Não, com a minha mão direita vitoriosa. Né? É isso que está disponível a nós. Então todas as vezes Deus está dizendo não tenha medo. E se Deus diz não tenha medo, o que eu vou dizer? Eu não tenho medo. Porque é isso que Ele espera de nós. O salmista, ele fala lá, né? Alguns salmos aqui, eu até fiz uma mistura deles. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, né? Porque o Senhor está conosco. Não temerei terror noturno. Não temerei a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga, nem a mortandade que assola. Por que eu não vou temer? Porque o Senhor está comigo. Então há uma promessa. Jesus disse que nenhum pardal cai do céu sem a permissão do Pai. Já pensou nisso? Nenhum passarinho morre sem Deus permitir. Que dirá nós, né? Um dia nós vamos morrer, gente. Não vamos ficar para semente aqui, né? Um dia a morte vai chegar, né? Natural. A gente não tem que ter medo de morrer, né? Mas às vezes as pessoas têm tanto medo que elas não vivem os dias dela aqui na terra como deveriam. Tudo é motivo de ter medo e não há alegria. O diabo, ele pode estar acusando você. Às vezes eles podem estar apontando o dedo para você, mas você não pode ter medo. Amém? Nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo de homens, de circunstâncias, de vozes, porque Deus nos guarda. É Ele que nos guarda.
Deus, Ele vai proteger, Deus vai livrar, Deus vai nos esconder. No seu esconderijo, debaixo das suas asas, nós estamos seguros. Eu acho tão lindo isso, porque Deus usa umas figuras tão interessantes para que a gente possa entender o que é esse significado dessa proteção dele. Pra gente que já viu a galinha com os pintinhos, o patinho, a pata com os seus patinhos, tudo protegidinho ali que você não consegue nem enxergar eles, né? Se elas não levantam, a gente nem enxerga que ela tá cheia com os pintinhos, com os patinhos dela ali. É isso que Deus está falando, Ele nos esconde debaixo das suas asas. O inimigo não vê nós, ele vê o nosso Pai que está nos guardando. Eu tive a oportunidade de passar as férias lá em Gramado. Eu e o pastor Cristiano estávamos lá e fizemos um passeio lá que era para tomar um café colonial de italiano, né? A gente ele é italiano, então tudo que é de italiano a gente vai para aproveitar, né? Então nós fomos lá, era um café colonial, então era meio no sítio. E aí nós sentamos na janela assim do restaurante e a janela dava para o pátio que eles tinham lá. Então eles tinham tipo um terreiro assim que eles cortavam lenha, tinha as galinhas, tinha um galinheiro, tinha umas coisas assim. E a gente era calor e a gente estava sentado, e aí eu comecei a olhar lá, galinha lá com os pintinhos dela e tal, e de repente apareceu um lagarto. Pensa no tamanho do lagarto. E o lagarto lá bem abaixadinho assim, né? E a galinha lá ciscando, os pintinhos lá por perto. Quando ele foi dar o bote no pintinho dela, gente, aquela galinha ela virou numa águia. Vocês não têm noção o tanto de picada que ela deu no lagarto, que o lagarto fugiu. Eu achei incrível, assim, eu estava morrendo de medo que o lagarto comesse os pintinhos dela. E ela só de olho. Deixa ele chegar. Chega, pode vir, né? E ela deu um corridão nele. Então, assim, foi tão tremendo. Eu disse, assim, Deus cuida da gente. Às vezes você pode estar pensando que Ele não está. Tá sim, Ele está só de olho para ver o que vai acontecer. É essa segurança que nós temos que ter em Deus. 3. Nós cremos que nós nascemos para governar através do poder do reino e através do amor de Deus. Olha o que Daniel 7:27 diz. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Esses dias até usei já esse versículo, mas é tão tremendo isso. O poder e a grandeza dos reinos entregues nas mãos dos santos. Sabe, a Bíblia fala que nós somos tirados da escravidão para reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Reino, reinado. Então nós somos um povo especial. Nós somos um povo santo, nós temos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a realeza, amém? Você é a realeza. Diga aí para quem está do teu lado, você é a realeza. Você faz parte de um reino, você é a realeza, você é filho do rei, sabe? A gente é realeza. A gente é especial, sabe? Quando você reconhecer o seu valor pessoal, você começa a viver novas coisas. Quando você reconhece o seu valor pessoal, você se dá mais valor. Você não se vê mais como um artigo de liquidação, como um crente data curta, sabe? Que ele está quase acabando, de vez em quando vence. Você não é assim. Você tem um prazo de validade eterno. Esse é o teu valor. E às vezes a gente se acha assim, eu estou bem, agora não estou bem, perdi meu valor em Deus. Eu fiz uma coisa errada, agora não sou mais filho, não tenho mais perdão. Caminho de santidade. O teu valor continua sendo o mesmo diante de Deus.
Por isso existe o arrependimento, a renúncia e o renovo. Jesus pagou um preço. Então pare de se dar pouco valor, você é realeza. E quando nós começamos a dar valor a nós mesmos, a nos valorizar, sabe o que acontece? Nós valorizamos as outras pessoas. Aí o amor de Deus através de nós. Nós levamos o reino porque nós nos amamos tanto, que nós amamos as outras pessoas, porque nós sabemos que Deus nos deu valor e Deus vai dar valor para elas também. O mesmo valor que está disponível a nós está disponível a todos. Por isso que quando nós fomos visitar os fins de semana, eu disse para eles, estão preparados para conhecer parte da sua família? Porque nós temos que olhar as pessoas assim. Elas são dignas de receber Jesus, como nós. Quando você reconhece o seu valor, você ama também as pessoas. Você se torna uma fonte ilimitada do amor de Deus aqui nessa terra. Você se torna essa realeza. Número 4, nós cremos que fomos chamados para destruir as obras de Satanás. Lucas 10:19 diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nós recebemos uma comissão do Senhor de governar, de dominar, de declarar sobre a terra o reino de Deus. E o inimigo, ele está debaixo dos nossos pés. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. Ou seja, não importa aquilo que ele fez, Deus vai restituir e muito mais. Se você acredita nisso, é isso que vai acontecer sobre a tua vida. Não importa onde aconteceu a perda, Deus vai restituir abundância de vida, né? O Filho de Deus, Jesus, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E Jesus, ele disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. Se os demônios nos submetem, é porque o reino de Deus é chegado. Então a Bíblia diz que o reino de Deus chegou, e quando os demônios são expulsos, é porque o reino de Deus se estabeleceu. Nós cremos nisso, nós sabemos isso, nós vemos isso acontecendo na vida das pessoas. Então o reino de Deus é chegado. Sabe, mas o que é interessante é que o inimigo, Satanás, ele não se aposta só das pessoas. Não se aposta só das pessoas que estão oprimidas. Às vezes a gente olha e pensa assim, vê uma pessoa ali, aí você vê ali que ela está oprimida pelo diabo, então existe uma manifestação demoníaca ali, e você pensa, o demônio ele só se manifesta dessa forma. Não é só assim. Às vezes existem circunstâncias endemoniadas. Sabe, tem pessoas que têm suas finanças endemoniadas. Concorda comigo? Às vezes o inimigo está nas finanças. Às vezes tem pessoas, e eu estou falando de cristãos, que os seus casamentos estão endemoniados. Às vezes, as suas casas estão endemoniadas, mal assombradas. As pessoas não dormem de noite, é pesadelo, é doença, é barulhos esquisitos, é cachorrada que não sossega. São circunstâncias endemoniadas também, né? Então nós precisamos saber lutar contra isso. Nós precisamos tomar posse daquilo que já está disponível a nós, porque nós cremos que fomos chamados para destruir as obras de Satanás. Amém? Quero convidar você, levante tua mão aí e diga assim comigo: todos os poderes das trevas que trancam a minha vida, todos os obstáculos que me impedem de alcançar meu destino, sejam retirados agora, em nome de Jesus. Amém? Gente, é assim, você tem que viver nessa circunstância. Você tem poder para expulsar os demônios. Se as circunstâncias da tua vida estão endemoniadas, expulse eles em nome de Jesus. Sabe, que toda vida seja liberta. Que todas as pessoas que sofrem sejam libertos. Que todos os casamentos que sofrem sejam libertos. Que todas as finanças que sofrem sejam libertas. Que todos os relacionamentos que sofrem sejam libertos. Em nome de Jesus. Sabe, nós não podemos nos conformar.
De repente não é na tua casa, mas é teus vizinhos. Você sabe que eles estão vivendo algo terrível. Ora por eles. Expulse os demônios que estão agindo ali. Nós tivemos vizinhos. Misericórdia. Um dia eu estava no banheiro, que o nosso banheiro dava de lado para eles. E eles chegaram e eles estavam falando lá como é que tinha sido o assalto deles. E aí eu gelei. E eu disse: não, Senhor, eu não aceito esse tipo de espírito do lado da minha casa. Quantas vezes nós nos ajoelhamos lá no banheiro, né, amor? E oramos por aquela casa, por aquelas famílias que moravam ali, porque viviam trocando. E eram pessoas perigosas que moravam ali, até que o dono foi morar ali. Quando o dono foi morar ali, ele também era uma pessoa perigosa. Mas nós oramos, clamamos por ele, e ele veio para o PG. Ele veio para nossa casa, se tornou um amigo nosso. Infelizmente o inimigo venceu e roubou a vida dele. Porque ele disse um dia para nós assim: não é essa vida que eu quero. Depois de algum tempo que a gente estava caminhando com ele. Mas nós fizemos a nossa parte. E aí aquela casa foi vendida. E aquela casa foi vendida por uma pessoa de excelente caráter. Um vizinho muito querido. Então, gente, a gente tem que orar e tem que vencer. A gente não pode aceitar certas coisas. Eu morava na meia praia, na rua que a Cristina mora, minha cunhada, e tinha um centro espírita bem na esquina. De repente eu passei por lá. Que isso? Não pode não. O que é isso? Aqui é só do Senhor Jesus. Eu comecei a orar, chamei o pastor, na época não era pastor vem, pastor Juliano era missionário, venha. Jogamos 5 litros de óleo naquela rua, cercamos tudo, né? E se movimentamos lá e pronto, fechou aquele lugar. Sabe, porque o lugar, nossa rua é consagrada ao Senhor Jesus, nosso bairro é consagrado ao Senhor Jesus. A gente não pode aceitar. Quantas vezes nós levantamos que está toda a cachorrada gritando: saia daqui em nome de Jesus, e a cachorrada dorme instantaneamente. Sabe, nós precisamos vir daquilo que nós declaramos. No que você acredita? No momento do problema, meu Deus do céu, foge, é o primeiro a correr ou é o primeiro a se levantar no nome do Senhor Jesus? Sobre a tua casa, sobre as circunstâncias, sobre a tua vida, sobre qualquer coisa. Então nós temos o poder do Senhor liberado para nós. Nós cremos que não somos vítimas das circunstâncias. Nós somos fazedores de histórias. E nós cremos que temos a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. Olha o que o versículo fala, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe, nós temos que crer que vamos ter a visitação do Senhor sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa visão. Se você estiver precisando de um pensamento de Deus, de uma visão de Deus, Ele vai te dar. Se você precisar de 10, Ele vai te dar. Se você vai precisar de todos os dias, Ele vai te dar. A mente de Cristo está disponível a nós. Quando nós estamos diante de circunstâncias, de desafios, Deus nos surpreende como nós vamos resolver os problemas. Deus nos dá muitas ideias. Sabe, é isso que nós temos que crer, que está disponível a nós, ter a mente de Cristo. Mas por que isso é importante, pastora, ter a mente de Cristo? Olha o que diz aqui, Isaías 55, do 8 ao 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, se você tem a mente de Cristo, você tem os pensamentos de Deus. Nós somos limitados na solução dos nossos problemas. Nós somos limitados de como nós vemos as coisas. Concorda comigo? Eu sou. Mas a partir do momento que eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, tudo muda. Salomão pediu sabedoria e Deus deu sabedoria para ele.
Às vezes, quando eu estou montando algumas coisas, alguns projetos para a igreja, eu sou surpreendida com o Senhor. Mente de Cristo, visão de Cristo, ideias. Às vezes eu acordo de noite e eu tenho que anotar no celular as coisas para mim não esquecer, porque eu sei que é uma ideia, uma visão que Deus está me dando. E eu anoto. E aí as coisas saem e eu digo, meu Deus, Senhor, que legal esse negócio aqui. Porque foi dele. E nós temos que ter essa mentalidade que nós temos a mente de Cristo. Você está lá diante do teu negócio, você vai pedir para Deus, Deus me dá essa sabedoria para que eu feche esse negócio da melhor maneira, para que eu atenda esse cliente dessa forma e tudo aconteça direito. No teu trabalho, de repente você está lá e está naquela circunstância tão difícil, parece que você faz e não resolve. Você vai pedir para Deus e Deus vai te dar a mente de Cristo. Nós temos que viver o céu aqui na terra, amém? Preguei sobre isso. Nós temos que começar a andar diferente, você acredita? Porque a palavra de Deus diz que está disponível a nós. Nós cremos na palavra. Então nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós podemos transformá-las através do Senhor. 6. Nós cremos que como filhos de Deus nós herdamos uma natureza divina. Nós temos o DNA do nosso Pai. 2 Pedro 1, do 3 ao 4 diz, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da sua natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, à medida que eu me aproprio das promessas de Deus que já foram me dadas, grandiosas promessas, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Deus. Amém? E é isso que a palavra fala. Todas as vezes que você se apropria daquilo que Deus diz que você é e você acredita, mais parecido com Deus você se torna. Porque você é a realeza. Você é filho do Pai. O reino dos céus está disponível a você. Você não olha mais as coisas com os teus olhos. Você olha segundo o que Deus prometeu para você. Mudança de mente. Metanoia. Eu comprei um livro para os meus discípulos que o nome é Metanoia. E eles estão lendo e tem até um devocional. E eu disse, esse livro é assim, ó, você vai ler e leia de novo. E leia de novo porque você não entendeu tudo que está escrito, porque algo de muito precioso está lá. Nós precisamos ter uma mudança de mente, sabe? Cristo nos deu essa capacidade tremenda de revolucionarmos o mundo, de revolucionarmos a nossa vida, nossas circunstâncias, e nós não podemos mais viver no nível da terra, nós temos que viver no nível dos céus, acima das coisas. Né? Então nós temos esse DNA disponível a nós. Qualquer circunstância, pode colocar lá essa frase, qualquer circunstância hoje contra você, ela deve se dobrar ao nome de Jesus. Amém? Você não é vítima, você faz a tua história. Pare de se ver assim. Mude a circunstância com o poder que há em você. Você é filho do Pai. Jesus, ele teve dores de parto, diz a Bíblia, quando ele esteve aqui. Porque ele via a multidão como ovelha que não tinha pastor e elas estavam perdidas. E os milagres de Jesus são resultado do compadecimento dele pelas vidas. E ele nos chama a sermos compadecidos. Ele nos chama a nos envolvermos. É o DNA que está em nós, de estender o seu reino. E nós vamos olhar para as pessoas e nós vamos ir de encontro à necessidade delas, porque nós somos o reino. Nós sabemos a quem pertencemos. Nós sabemos que Satanás está debaixo dos nossos pés. Toda a obra dele não consegue superar o que Deus tem. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós já vemos a vida delas transformadas. Sabe, eu acho tão interessante que aquele texto, quando eles passam por aquele homem que está ali paralítico, e eles dizem, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.
Sabe, é esse poder que está liberado a nós. Quando se você só dá uma esmola, você não está tendo compaixão, porque a compaixão se envolve, traz o reino. Jesus se envolvia com as pessoas. Sabe o que é interessante, gente? É que Jesus, ele produziu milagre na vida das pessoas antes das pessoas seguirem a ele. Vocês já repararam isso? Pode ver lá. As pessoas iam atrás dele, ele fazia o milagre e depois as pessoas se convertiam a ele. E às vezes a gente olha para as pessoas e acha que primeiro elas têm que estar na igreja, para daí Deus fazer alguma coisa na vida delas. Não foi essa a proposta do Evangelho. Jesus, ele quer transformar. E aí ele vai sempre de encontro à necessidade. Quando as pessoas verem o que Jesus faz, elas se apaixonam por Jesus. Né? Então nós temos que levar esse DNA do Senhor a essas pessoas. Sabe, o Evangelho, ele é boas novas. E às vezes, se nós formos uma igreja de notícias ruins, o Evangelho não vai ser atrativo. Se você for uma igreja onde fica só apontando o pecado da pessoa ao invés do amor de Jesus, talvez ela nunca vai se interessar em amar Jesus. Eu estava conversando com a Gisele, nós estávamos indo para casa, depois que a gente estava aqui num discipulado aqui na igreja, e ela estava contando para a gente uma experiência, eu achei tão interessante. Ela disse assim que tinha uma professora, ela é professora, e a professora estava lá e a professora falou assim, eu tenho não lembro a palavra, mas tipo assim, nojo de evangélico, ela falou, né? Tipo assim, tinha uma coisa ruim com o evangélico. E daí a Gisele disse, Senhor, meu Deus, Senhor, eu tenho que chegar nela, eu tenho que chegar, né? Porque a Gisele disse, eu estou aqui, tenho que fazer a diferença. E aí ela foi ganhando pelas beiradinhas, né? E aí ela disse que esses dias ela conseguiu conversar com essa professora. E essa professora falou assim para ela, Gisele, sabe por que eu não gosto de evangélico? Porque minha avó era evangélica. Então a Gisele disse, meu Deus, pior ainda, né? Aí ela disse que a avó dela sempre falava assim para ela assim, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, se você usar essa saia curta, Deus vai te castigar. Se você assistir, Deus vai te castigar. E ela disse assim que ela tinha raiva de Deus, porque parece que ela não podia viver, porque Deus ia maltratar ela. Qualquer coisa que ela fizesse, Deus ia castigar ela. Gente, que Deus é esse? Qual é a lógica se Deus fosse nos maltratar? Porque Ele daria o seu Filho por amor a nós. Então nós temos que cuidar que tipo de evangelho nós estamos levando. Jesus é a luz do mundo e as trevas não prevalecem contra Ele. Amém? Olha só, a Rick Warren diz assim, que Jesus atraía multidões indo ao encontro das suas necessidades pessoais. Então onde o povo se aglomerava era onde Jesus estava, né? Qualquer pessoa pode ser conquistada para Jesus se você descobrir qual é a chave que abre o coração dela. É da nossa responsabilidade estendermos o reino do Senhor. E é a natureza de Deus abençoar as pessoas. Para concluir, nós cremos que somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos chamados para congregar. O melhor lugar para nós estarmos é junto com a igreja. É ali que o Senhor ordena a bênção. Nós precisamos ter um só pensamento, estarmos unidos, nos amarmos. E amar não é uma proposta, amar é uma decisão. Você decide amar, você não ama quem merece ser amado, você ama porque Deus disse, você tem que amar, assim como eu te amei. E às vezes a gente coloca o amor para as pessoas sendo algo tão difícil, e não é assim. Nós precisamos de relacionamentos. Rick Warren também diz que os relacionamentos são a cola que une as pessoas à igreja. Nós precisamos cultivar relacionamentos. Nós precisamos sorrir juntos, estarmos juntos, brincarmos, conversarmos, falarmos bobageira, sabe? Contar as histórias, contar como as coisas que a gente fazia. Não estou dizendo de pecado, gente. Sabe aquelas coisas, sabe? Quando era criança, aquela coisa arada toda, como se conheceram, rir junto. Nós somos normais, sabe? Todos nós somos normais. Todos nós temos dias ruins, dias bons, dias que a gente está alegre, dia que a gente está reinando.
E bola pra frente. Dia que a gente tem mais paciência, tem dia que a gente está estourado, dia que a gente está sorrindo, outro dia a gente está com a cara feia. Sabe? Mas quando a gente se conhece, você não liga se o outro chegou emburrado. No outro dia pode ser você, né? Porque relacionamento, a gente se conhece. Sabe a palavra hospitaleiro? Ela vem de hospital. A palavra raiz hospital. E hospital é lugar de quem? De doente, né? De pessoas que estão se recuperando, de pessoas que estão nascendo, outras que estão morrendo, né? Mas aí Deus, né? A gente crê que Deus ressuscita, é isso que é um hospital. Então a gente tem que estar pronto para aceitar as pessoas como elas são. Quando as pessoas descobrem a verdadeira proposta de vida do Evangelho, elas correm para a igreja. Amém? Jesus é o desejado das nações. As pessoas, elas querem Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é esse desejado das nações. As pessoas querem Jesus e nós temos Jesus. Sabe, os próximos dias, os próximos meses, nós vamos viver algo tremendo nessa igreja. E eu quero ver vocês hospitaleiros. Vocês amando. E sabe, gente, não tendo medo. Provavelmente vai manifestar demônios na hora do culto. Glória a Deus, você vai lá e sai em nome de Jesus. A gente já fez isso muitas vezes, né? As pessoas, você não sabe como elas virão, mas elas podem ser libertas só pela verdade, pelo conhecimento da verdade, sim. Amém, glória a Deus. Provavelmente tinha um monte de demônio em você e você nem sabia, né? Eu precisou ser orado para expulsar. Eu passei, mas eu entendo todos os que passam. Às vezes a gente precisa de experiências assim e nós precisamos estar preparados. A igreja, ela é pastoral. Aqui dentro as pessoas vão ser amadas, vão ser cuidadas, vão ser alimentadas. Aqui dentro elas vão ter comunhão, vão ter relacionamento. Mas a igreja lá fora, ela é apostólica. É lá fora que você vai fazer a diferença. Você vai mostrar o cristão que você é e o que você acredita. Amém? Satanás, ele não pode comprar quem já foi comprado. Eu fui comprada e não estou à venda. Amém? Você foi comprado e não está à venda. Lá fora você é apostólico. Você mostra o cristão que você é. Em nome de Jesus. Quero convidar a Lani para estar subindo e ficando aqui já do meu ladinho. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu fiz uma oração aqui, amados. Eu quero orar com você para nós encerrarmos essa palavra. Eu quero pedir que você esteja repetindo comigo, como algo que a gente, um pacto como igreja, no que nós cremos, como cristão, que nós cremos e o que nós se comprometemos com o Senhor. Amém? Então repete aí comigo. Eu vou servir a Deus em primeiro lugar e vou honrá-lo sempre na vida e na morte. Eu serei honesto, leal, confiável, de palavra. Não importa o preço, eu vou manter os meus valores. Não importa o quanto isso me custe. E se eu falhar, vou rápido me arrepender. Vou tratar as pessoas com respeito, com honra, seja um amigo ou inimigo, pois eles foram criados à imagem de Deus. Eu vou me esforçar para amar a todos, apesar das suas opiniões, as atitudes ou convicções. Não importa como eles me tratam. Eu nunca vou agir pelo medo de qualquer homem, pelo medo de qualquer demônio. Eu temo a Deus somente. Eu serei fiel ao meu cônjuge, tanto em pensamento como em ação. Eu vou viver para abençoar e capacitar as gerações futuras, deixando um legado, tanto no espírito como no natural, para um povo que ainda está para nascer.
Eu não vou trabalhar por dinheiro ou me vender a qualquer preço. Eu serei motivado a fazer o que acredito que está certo e vou receber minha provisão de Deus. Eu serei generoso em todas as circunstâncias. Eu vou viver minha vida no reino sobrenatural, esperando que Deus faça o impossível para mim. E através de mim, em torno de mim. A minha ambição é a amizade com Deus. Eu dedico a minha força, a minha riqueza, o que eu sou, para ver o curso da história alterada, até que o reino nesse mundo torne-se o reino do nosso Deus. E eu verei com os meus olhos, assim como as águas cobrem o mar, a terra cheia da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Sabe, amados, nós acreditamos em algo tão forte, tão precioso. Você acredita num Deus que move todas as coisas, todas as circunstâncias para o teu bem. Jesus pagou um preço pela sua vida, você é realeza. Nós amamos, nós confiamos, nós acreditamos, nós somos generosos como o Senhor é. Sabe, a graça de Deus, ela é escandalosa, porque a graça, ela transforma aquilo que não tem transformação. A graça, ela perdoa o pecador e torna ele santo. A graça transforma. A graça é escandalosa, as pessoas não entendem, mas você acredita. E a graça de Deus alcançou a sua vida, amém? Deus possa estar abençoando você, que você, essa semana, você possa estar meditando e lembrando no que eu acredito mesmo, Deus, e esteja se firmando nessas verdades e em todas as outras que o Espírito Santo vai revelar a você, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.